muito perto do que Deus tinha para mim. O que eu era antes de vir para cá? Deus fez um milagre e eu estava orando esses dias, eu pedi para o Espírito Santo fazer eu lembrar só o que era para edificar a igreja. E eu até peguei para o irmão Douglas, deu quase um livro, mas eu vou tentar passar para os irmãos bem rapidinho, amém? Tudo começou no dia 23 de abril, uma terça-feira. Eu estava com um pouco de dor, sintomas da sinusite, fui ao médico. Quando eu fui, o médico disse que realmente era sinusite, passou a medicação e eu fui para casa. Só que no sábado, quando eu estava aqui na igreja, sentada ali no lugar que o irmão Vitor está, eu comecei a sentir muitas dores no corpo. E era horrível, era calafrio, era como se fosse uma febre. Aí eu pensei, quer dizer que o efeito está fazendo, aliás, o remédio não está fazendo efeito. Mas não era isso. Porque eu fiquei ruim o dia todo, nesse dia até o irmão Marcos, ele foi lá para casa, ele ficou lá em casa comigo e com o Vinícius, mas à noite não teve jeito, eu tive que ir ao médico de novo. E eu fui, o médico olhou para minha cara e falou assim, você já está tomando remédio, você tem que continuar o remédio, que não é nada. É só isso mesmo, só sinusite. Eu falei, doutor, mas meu exame nem nada, você tem que esperar. E o médico ainda foi grosso comigo, eu quis bater nele, né, mas como a gente não pode fazer isso, eu fui para casa. E na seguinte terça-feira, no dia 30 de abril, eu fui novamente ao médico. Eu estava cansada porque o calafrio estava aumentando, era muita dor. Aí a médica pediu mais os exames. Dessa vez ela pediu exame de urina. Eu fiz exame de urina e acusou uma infecção. E ela passou um outro medicamento. O exame tinha uma infecção bem pequenininha e assim, não era nada. Ela falou, não, infecção na urina e cada corpo reage de uma forma. Eu não tive dor nenhuma na hora de urinar. Então, assim, foi a última coisa que eu pensei que poderia ser uma infecção de urina. Porém, ela falou assim que cada corpo reage de uma forma e o meu reagiu daquela forma. Tendo dor, tendo febre, sabe Deus lá o que era. Só que, depois disso, a infecção de urina sarou e as dores continuaram. Eu estava de um jeito, irmãos, que eu não conseguia mal levantar da cama. Eu tinha muitas dores, principalmente nos braços. Teve um tempo que até as pernas doíam muito. E eu fui novamente ao médico, fui várias vezes, fiz mais um monte de exame de urina. Não dava nada. Eu tinha sarado, porém a dor tinha continuado. Fiz vários exames, inclusive detalhados. Não era exame simples, era exame detalhado, a gente tem que escolher várias vezes o próprio exame, enfim. Aí os médicos que eu ia, né, eles diziam assim pra mim que poderia ter uma infecção causada pela quantidade de antibiótico que eu tomei num curto período de tempo. Só que eu sentia que não era isso. Eu falava pra minha mãe, toda vez que eu ia no médico eu falava, não vai adiantar. Eu vou no médico e ele não vai falar nada. Ela até pensava comigo, por que você vai? Eu falei, eu tenho que ir, mas não vai adiantar. E toda vez foi desse jeito. As dores pioravam com o tempo e a única coisa que amenizava era o calor. Então, se eu estivesse, por exemplo, aqui na igreja, tudo bem que está quente, só que não tinha o sol batendo, eu sentia dor. Era uma dor que era inexplicável, doía como se fosse no osso, no nervo, não tem explicação, não era uma dor muscular. Ela gelava meu corpo. Por várias vezes, irmãos, eu levantava, eu atendia o fogo assim, do fogão e colocava minha mão em cima para me aquecer, porque doía demais. Doía muito. Várias vezes eu peguei também o secador de cabelo, colocava no quente, passava nos braços porque eu não aguentava de dor. E era o que aliviava. Então, sabe que depois eu parava, por um tempo meu corpo permanecia quente, aliviava, só que depois voltava pior. E com o tempo, assim, mais ou menos junho, antes das provas da faculdade, eu ia para a faculdade, eu sentava na cadeira, eu não conseguia segurar uma caneta. E eu sou de um jeito que eu estou na faculdade, estou em algum lugar, eu preciso de uma caneta para eu anotar, para eu lembrar depois. Ou seja, isso me prejudicou demais. Porque foi só pela graça mesmo. Porque eu não sei como eu consegui bem nas provas, quando eu consegui frequentar as aulas, mesmo com dor eu chegava, eu tive tanta falta, eu não sou de faltar. Eu tive tanta falta que eu falei, meu Deus, daqui a pouco eu estou estourando em falta, não sei o que vai acontecer comigo. Mas eu ia mesmo porque Deus me sustentava. Era só isso mesmo, não tinha explicação nenhuma. Por várias vezes, o que eu fazia? Eu apoiava minha mão
dessa forma, que na minha coxa ficava com os dedos esticados. Eu não conseguia mexer. Mas eu ia, ficava lá, não tinha como, né, não ir. E com o tempo, irmãos, teve um dia que eu estava no meu quarto, e eu não lembro o que eu estava fazendo, eu estava arrumando no quarto, alguma coisa assim, dobrando umas roupas, não lembro o que era. Do nada eu senti uma força muito grande, eu me ajoelhei, eu comecei a orar. Eu não sei onde estiver aquilo mesmo, não foi do homem, foi de Deus. Eu não consegui, irmãos, ficar quieto, eu não consegui orar, mas o Senhor fez me ajoelhar, eu só chorava, eu não sei o que era aquilo. Mas o Senhor, muitas vezes eu não tinha força nem para orar, irmãos, eu confesso. Antes de dormir, eu tenho o costume de me ajoelhar do lado da minha cama e orar. Eu não conseguia porque doía tanto o meu corpo, eu orava quando eu conseguia deitada. Porque eu tinha que me cobrir, não adiantava, eu estava com 2, 3, 4 blusas. Eu precisava estar coberta. E mesmo assim eu doía, irmão. Muitas vezes eu suava, só que a dor não passava. Uma coisa que não tem explicação mesmo. E a coisa mais importante de tudo que aconteceu na minha vida foi quando eu mudei a minha postura. E a oração, irmãos. A oração é realmente tudo na nossa vida. Antes eu orava, eu pedia perdão. Eu falava, Senhor, se eu pequei contra ti, me perdoa, Senhor. Tira esse peso de mim, porque não é normal isso. E era um peso muito grande, eu não sabia o que fazer. Então, quando eu conseguia orar, eu pedia perdão. E às vezes eu ajoelhava, eu só chorava. Minha reação era chorar. Mas teve um dia que eu mudei minha postura e eu disse mais ou menos assim: Deus, eu sei que eu estou curada. Minhas enfermidades foram levadas lá na cruz, Senhor. E eu não sei, Senhor, por que de tudo isso. E eu pedi para o Senhor o seguinte: o Senhor mostra o porquê disso. O que tiver que passar, eu vou passar. Mas eu quero que o Senhor só me fale o porquê, Senhor. Se eu pequei, se eu errei, se eu blasfemei, o que foi que eu fiz, Senhor? Só me fala o motivo, só quero saber o motivo. Se eu tiver que passar, eu vou passar, Senhor. E nesse dia tudo mudou. Aleluia, Deus. Nesse período, eu ia a vários médicos e geralmente em clínicos, porque era um médico jogando pro outro. Então, vários médicos falaram assim pra mim, até que eu fui no médico, foi em junho isso daí, ele me examinou, aliás, ele nem me examinou, ele olhou pra minha cara e ele falou, isso é caso pra reumatologista, não é pra clínico. E não minha especialidade, então o que eu posso falar pra você, toma um remedinho pra dor, que eu não posso te receitar nada, e ver se alivia, mas nenhum remédio faz efeito, analgésico nenhum. Aí eu ligava para marcar consulta com o reumatologista, só tinha para setembro, isso era em junho. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas, né, eu consegui uma consulta no final de junho. Depois de ligar para vários médicos, eu ficava horas na frente do computador, pegando telefone, na internet, e eu não conseguia nenhum médico. Quando eu consegui, foi no final de junho. O médico muito simpático, ele olhou assim para mim, ele falou, nossa, o que você está fazendo aqui? Você é muito nova. Ou seja, né, geralmente o reumatismo é uma doença, é claro, acontece em jovens, mas na maioria dos casos é com pessoas mais idosas. E ele olhou assim pra mim e falou, o que está acontecendo com você? Super simpático, atencioso, que é raro, né, porque médico assim, hoje em dia já é difícil. Ele me examinou todo, irmãos. Ele dobrava o braço, dobrava a perna, fez eu ajoelhar, fez eu sentar, dobrava tudo. Ele falava assim, você não tem reumatismo. Você não tem reumatismo. E não pode ser reumatismo pela sua idade, só se fosse um caso muito raro. Mas aí ele me examinou e falou assim, poderia ter uma infecção causada por antibióticos. E pediu mais um monte de exame. Aí eu fiz mais exame. Só que ele entrou de férias. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não aguentava, era muita dor, eu não aguentava, eu tava demais. Eu não vou conseguir aguentar agora até agosto, setembro, sabe Deus a quando. Não vou aguentar. E nesse período também, a irmã Angelica ela tá de prova, na época dos nossos ensaios de Libras, eu não conseguia dobrar meus dedos. Tanto é que no dia que a gente se apresentou aqui, nossa, doeu demais meus dedos. Na hora eu não senti nada.
Mas antes eu não conseguia mal mexer minha mão. Então também foi outra coisa que atrapalhou muito. Atrapalhou demais também nesse período. Em julho, acho que foi a pior época, o pior inverno da minha vida, porque com o frio a dor aumentava. Eu não fazia nada, não conseguia levantar, fazer nada. Às vezes até para lavar a mão era um sacrifício, não conseguia mal lavar a mão. Abrir a geladeira era quase impossível. Eu pedia para minha irmã abrir, para minha mãe abrir, eu não conseguia abrir a geladeira, porque conforme o gelado assim, que estava perto de mim, era muito pior. Não conseguia segurar um copo direito, se estivesse gelado, não conseguia fazer nada disso, irmão. E eu fiz um propósito na Semana Louvor de vir todos os dias. Eu vim todos os dias, eu lembro que na segunda, na terça, quarta, tá tudo bem, mas na quinta, que foi o ministério lá da igreja de Irlanda, que veio pra cá, eu lembro que no dia eu não conseguia ficar em pé. Eu estava, acho que se eu não me engano, no segundo ou terceiro banco. Aí eu sentei e eu falei, não, mas eu não vou ficar sentada, a igreja toda em pé, eu não quero ficar sentada. Eu pedi assim para o Senhor, me ajuda, o que é isso? Eu preciso louvar, Senhor, eu não consigo ficar parada aqui. E foi quando eu levantei, eu comecei a louvar e a dor sumiu. Foi uma coisa assim, se eu não me engano, acho que louvor, até o mesmo louvor que a irmã Thaís falou aqui, novo dia, novo tempo. Eu lembro que as irmãs cantavam aqui, os irmãos, e na hora sumiu a dor. Só que depois voltou, né? Mas enfim. Mas o louvor também tem muito poder. E em agosto, isso em Osasco, eu consegui uma consulta. Consulta foi no dia 1º de agosto. Aí eu fui lá, eu já tinha feito mais um monte de exame que o outro reumatologista tinha me pedido. E não deu nada nos exames, nada. Exame muito detalhado. Se eu tivesse reumatismo, alguma coisa assim, teria que ter acusado. Mas não deu nada, nada. Aí o médico me examinou também. Ele não acreditou quando eu disse que estava com dor, com aquela dor há meses. Ele falou, não é possível essa dor tanto tempo. E ele disse que eu poderia ter uma doença que se chama fibromialgia. E me receitou 2 remédios. O Zancap e o Desol. Ele pediu mais exames dos nervos. Nesses dias, irmãos, quando eu estava escrevendo testemunho, eu fui pesquisar os remédios. Eu tinha visto alguma vez, mas eu só tinha visto de um outro, que é uma vitamina D, que é esse Desol. Ele é uma vitamina D e como o sol tem vitamina D, era que aliviava minhas dores, o médico sugeriu que poderia ter falta dessa vitamina. Então, tanto é que eu até falei pro meu pai, se for tomar, eu vou tomar só esse. Porque eu percebi que aliviava. Mas depois que eu HCP, eu vou tomar nada. Eu vou tomar nada. Se tiver que curar, vai ser Deus mesmo. Porque o homem nenhum acha, eu já tinha certeza que era. Tanto é que essa doença, eu trouxe até uma listinha aqui, irmãos, com sintomas. Eu vou falar bem rápido aqui. Dores por todo o corpo por longos períodos, com sensibilidade nas articulações, nos músculos, nos tendões, etc. A doença está relacionada também à fadiga, a distúrbios do sono, dores de cabeça e a parte mais importante, mas essa aqui é depressão e ansiedade. Na hora que eu vi, eu dei risada, fui eu com depressão. Falei, só se fosse antes, né? Porque agora na igreja nunca. Isso é impossível. E uma das causas, aliás, ela não tem causa. Pode ser conjunção a outra doença, mas a causa dela sozinha é desconhecida. Ela pode ser causada, pode ser, né? Isso até ressalto, pode ser, não quer dizer que é realmente. Causada por trauma físico ou emocional, coisa que não aconteceu comigo, infecção com vírus, mesmo sem identificar nenhum exame de sangue, que era o meu caso, porém eu sabia que não era isso. E para ter a doença era necessário ter pelo menos 3 meses de dor generalizada, que era o meu caso. Além de dor e sensibilidade de pelo menos 11 de 18 áreas do corpo. Eu comecei a contar, tinha mais ou menos isso. Porque doía a cabeça, doía o ombro, doía o cotovelo, o braço, o pé, até o dedão do pé doía. E estava no sintoma, só que eu falei, eu até comentei um dia com o Vinícius, uma pena que ele não está aqui. Eu falei, se eu realmente tiver alguma coisa física, deve ser isso. Só que eu lia depoimentos na internet, pessoas colocavam assim nos comentários.
tem 20 anos que eu tenho essa doença. Aí tinha uma outra mulher que colocou assim, na hora que eu li eu fiquei até assustada. Ela falou, eu estou paralisada por causa da doença. Eu falei, não é isso, eu sei que não é isso. E essas doenças não acusam exames, só o médico pode achar que tem mesmo, porque não tem como comprovar. E às vezes pode durar até meses ou anos. E um outro sintoma também que batia é que ela piora com atividade, clima frio ou úmido, ansiedade e estresse. E justamente no frio estava piorando. E não tem tratamento. Às vezes o tratamento ocorre mesmo com... Só um minuto. Às vezes ocorre com antidepressivo. Tanto é que eu estava pesquisando e eu achei um absurdo. O médico achava que tinha doença, ele me passou um antidepressivo. Esse miosano eu até pesquisei. Estava escrito assim, ele é relacionado estruturalmente com os antidepressivos tricíclicos. Eu pesquisei vários sites, só que não me conformei, deve estar errado, porque eu vi o preço do remédio, R$16. Mas como eles vendem um antidepressivo com uma receita comum e assim, barato, é como se fosse um analgésico. Só que lendo a bula e fala que compulsões severas e morte pode ocorrer em pacientes que recebem esses antidepressivos. Ou seja, se eu tivesse tomado, eu poderia ter morrido. Mas foi Deus que não deixou. Meu pai até pegou a receita, ele foi numa farmácia e foi ver se tinha um remédio. O farmacêutico falou assim, não, esse remédio é raro, filho. Porque meu pai, na hora, ele viu a receita e não, vou comprar. Porque ele viu, ele falou, nossa, ela tá muito ruim. Ela precisa do remédio. Mas graças a Deus não tinha. E ele tinha encomendado aquele outro, aquela vitamina D, que eu também não tomei. E não chegou. E algumas reações do remédio: sonolência, secura de boca, vertigem, visão borrosa, confusão, mal-estar, palpitação, anorexia, gastrite, vertigem, tremores, convulsões, alucinações, insônia, depressão, ansiedade, agitação, etc. Ou seja, eu tomo um remédio para ficar com depressão, com agitação, vendo coisas. Porque era isso, né, que estava falando no remédio. Minha mãe ficou boba quando ela falou, como que o médico te receitou isso? Mas enfim, irmãos, no dia 3 de agosto, que foi logo após a consulta, os irmãos aqui da igreja me colocaram para dirigir o culto. E foi a melhor coisa que aconteceu. Foi muito de Deus mesmo. Porque no dia que eu fui dirigir o culto, o Espírito Santo me incomodou de tal forma para eu compartilhar o que tinha acontecido comigo antes. E o que tinha acontecido? Eu não lembro quando que foi umas 2 semanas, se eu não me engano, antes do culto. Eu estava no meu quarto e acabava de acordar. E assim, quando eu acordava, doía, mas eu conseguia levantar da cama e conseguia fazer uma coisinha até por meia hora. Era praticamente cronometrado. Tanto é que antes de ir aos médicos, eu até falava assim, se eu acordar com a dor, eu vou. Eu acordava bem, disposta, passava meia hora e começava a doer. E era todo dia assim. E numa dessas vezes que eu levantei, eu comecei a arrumar minha cama, que era a única coisa que eu conseguia fazer, mesmo assim, no dia espírito, e eu abri a janela. Eu lembro que estava no sol, nós estávamos um dia tão lindo. E eu ouvi alguém me dizendo, não espere coisas pequenas de um Deus tão grande. E eu coloquei isso na cabeça, nossa, que lindo, amém. E eu sabia que não era meu pensamento, não tinha ninguém para falar, eu sabia que vinha do Espírito Santo. A gente sabe, sente o poder de Deus. E quando aconteceu aquilo, eu falei, nossa, amém. E eu compartilhei com os irmãos, eu compartilhei, e nossa, na hora eu senti muito o poder de Deus, eu senti um incômodo, eu tinha que falar aquilo. E Deus realmente sabe todas as coisas, né, irmãos? Por isso que a gente tem que ouvir a voz do Espírito. Porque através dessa voz começou a minha cura. Porque isso foi no sábado. Dirigi o culto, e no domingo, logo cedo, eu fui fazer um exame. Aquele exame que outro médico que passou os remédios tinha pedido dos meus nervos. E ele falava o seguinte pra mim. Na hora que eu entrei na sala, eu andei com a minha camisa do Corinthians, e o médico também era corintiano. Ele começou a conversar comigo. E super simpático, ele falou o seguinte pra mim: ei, corintiana, você que judiar de você, eu judiar ele vai, porque você vai levar choque. E eu tinha visto uma mulher
saindo da sala antes que eu, ela estava com muita dor. Ela não conseguia mexer os braços, uma cara de dor, quase chorando. A minha mãe falou, Thaís, esse exame que você vai fazer. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Agora deu até medo. Eu falei, levar choque, o que é isso? Aí eu fui fazer o exame, né? Aí o médico brincou comigo, aí ele falou assim, eu vou dizer de você, tal, se estiver doendo, você me avisa, porque é normal doer, então eu preciso saber. Mas tá bom, doutor? Ele conversando comigo, ele perguntou, quanto tempo você está com dor? Eu falei pra ele, mais ou menos uns 4 meses, doutor, se eu não me engano. Ele, como assim 4 meses? É impossível, você com dor nesse tempo, né? É muito tempo. E ele fazendo os exames, acho que já estava vendo, né? Porque o resultado meio que saía na hora, ele tinha o controle pelo monitor. E ele falou assim, fizeram macumba pra você. Na hora eu ri, eu falei, Deus me livre. Eu falei, doutor, eu sou evangélico, essas coisas não pegam em mim. Aí ele falou assim, porque não é normal essa dor não, foi macumba. Eu falei, para doutor, nem risada, né, tal, porque ele estava brincando. Só que ele não sabia o que ele estava falando. Porque isso foi no domingo, eu fiz o exame domingo, eu achei estranho, né, domingo, em lugar aberto para fazer exame. E à noite eu não consegui vir para a igreja, porque a dor estava muito forte, muito forte. A Bisa até falou, melhor a gente ficar mesmo em casa. Eu até nem lembro se veio ou não, mas a dor estava muito forte e eu fiquei em casa. E no sábado seguinte, depois do culto, a diaconisa Rosimeire, o irmão Edivaldo, queriam falar comigo e com o Vinícius. Eu pensei, o que será, né? Fiquei até curiosa. Eles me chamaram porque eu tinha lá atrás a igreja estava vazia. E eles contaram a revelação que Deus deu para eles. E Deus é tão perfeito que quando Ele quer fazer as coisas, para eu não desconfiar, nem nada, jamais eu desconfiar, porque eu confio em Deus, mas Ele confirmou ao revelar para um e para o outro. E eles me disseram que tinham feito um sacrifício com o meu nome. Na hora eu levei até um susto, eu falei, meu Deus, o que é isso? Quem faria isso comigo? Né? Porque a gente não espera. A gente é acostumado com coisa boa, a gente não vai lembrar que pessoas, existem pessoas ruins para prejudicar a gente, né? E eu lembrei do que o médico falou, fizeram uma macumba para mim, foi a palavra que ele usou. E sem querer o médico foi usado. Um homem que talvez nem conheça Deus, ele foi usado para falar comigo. Só que Deus confirmou, né, com os irmãos aqui. E, se eu não me engano, aquele dia, uma semana depois, acho que foi uma semana depois, a gente começou a campanha. E durante a campanha, mesmo com muita dor, teve um dia que eu fui pegar minha Bíblia e assim, na hora que eu subi, eu até contei isso aqui na igreja, um dia que eu vim agradecer, eu subi e minha irmã tinha deixado na escada uma caixinha de giz, porque estava muito frio, ela colocou a lousa dentro de casa e o giz assim, na escada, numa caixinha. Na hora que eu subi, eu não vi, realmente o inimigo me cegou. Eu fui para o meu quarto com o bloqueador, estava com 2 blusas, se eu não me engano, e eu falei, vou pegar meu cobertor e a Bíblia, vou sentar na sala e vou ler um pouco. Só que nem isso também eu conseguia fazer por muito tempo, mas porque doía tanto que eu tinha que ler um pouquinho a Bíblia e deitar. Eu não conseguia ficar sem cobrir meus braços. Mas nesse dia eu falei, não, vou fazer isso, nem que seja por pouco tempo, né? Aí na hora que eu desci, eu estava com o cobertor na mão e a Bíblia. Só com isso. E eu tropecei na escada, se não me engano, no 3º degrau. E eu caí, e na hora que eu caí, eu poderia ter batido a cabeça na parede, no degrau, ou batido a parte assim, da coluna, porque o jeito que eu caí foi muito estranho. Foi Deus mesmo que me segurou. Porque assim, Deus permite situações, só que Ele mostra que Ele está com a gente. E Ele fez isso porque o cobertor forrou a escada todinha. Na hora, a única coisa que eu fiquei preocupada quando eu percebi que tinha acontecido, eu gritei pra minha irmã, falei, Helena, vem me ajudar. Ela foi me ajudar, tirou tudo de cima de mim, porque aconteceu isso também. A lousa que ela estava brincando, a cadeira, tudo caiu em cima de mim. Não basta cair na escada, né? Tem que cair tudo na gente também. E na hora, ela foi, me ajudou, aí eu levantei com um pouco de dor assim na perna, porque bati, né? Mas na hora que eu coloquei a perna no chão estava normal, eu falei, tá bom. Aí meu desespero foi com a Bíblia, que ela tinha amassado. Aí eu peguei a Bíblia tudo e fui ver, né? Mas graças a Deus nada aconteceu. E, se eu não me engano, acho que no dia 23 de setembro, o irmão Douglas,
ele ligou para o Vinícius e disse que o Espírito Santo tinha uma bênção para dar a mim e ao Vinícius. Não sei se ele se lembra. Porque houve um retiro, irmãos, né, que o Espírito Santo tinha selecionado, entre aspas, algumas pessoas para estarem indo. Foi um propósito da UMAP. E o que aconteceu? Eu não poderia ir. Eu falei para o Vinícius, eu não vou poder ir. Ele falou, e agora? Porque você vai? Porque eu teria uma aula na faculdade, né, um trabalho, dia 28, que foi no sábado, que inclusive eu vim para a igreja. E não tinha como faltar, irmãos, porque ia valer a nota da primeira prova todinha. Eu falei, meu Deus, eu não posso perder. Aí fazer o quê? Eu falei, você vai e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Aí no dia 29, que seria no caso o último dia desse retiro, no domingo, a gente tinha combinado que o presbítero Evaldo, a irmã Leda, eles iriam, e o combinado era deles passarem lá em casa às 6h30. Só que eu coloquei meu quarto para despertar, e eu coloquei o quarto para despertar, se não me engano, 5 e pouco. Minha mãe também colocou o dela, eu coloquei 2 vezes e ninguém acordou. Só que no Espírito Santo maravilhoso, do jeito que ele é, 6h20 eu acordei. Eu acordei, dei um pulo da cama, foi Deus mesmo, eu tinha deixado tudo pronto para ir. Aí foi o tempo só de escovar os dentes, colocar a roupa rapidinho. Foi quando o Dida ligou no meu celular, falou que estava esperando. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou? Aí eu corri, fiz o que tinha para fazer, só que um detalhe, irmãos. Nessa sexta-feira anterior, eu estava com muita dor de garganta e dor de ouvido. E eu fui para o trabalho da faculdade no sábado com dor. À noite eu piorei. E quando eu acordei nesse domingo, eu acordei com uma ânsia de vômito muito grande por causa dos remédios. E a única coisa que ajudava mesmo era o remédio para essa dor de garganta, porque a dor no corpo não tinha remédio mesmo. E o que aconteceu, irmãos? Eu não passei mal, graças a Deus, e eu fui. E assim que a gente chegou lá, nós tivemos um culto pela manhã, e o irmão Douglas disse que teria uma palavra de cura, que o Espírito Santo tinha incomodado a vida dele durante, se não me engano, a semana. E só que falava que tinha que ser no domingo essa palavra. E mal ele sabia, né? Essa palavra era pra mim. Porque no domingo, nós chegamos lá e eu pensei, meu Deus, na hora que falou isso, eu só tinha que estar aqui no domingo, já posso ir embora. O que eu precisava ouvir, eu ouvi. E a irmã Silva também foi orar por mim, o presbítero Laércio me ungiu. E as palavras que a irmã Silva me falou naquele dia, nossa, foi muito de Deus. Porque ela orava por uma dor de garganta, uma dor de ouvido. Só que eu não tinha noção do tamanho da bênção que Deus estava me entregando através dela. Só louvo a Deus por esses irmãos que me ajudaram durante o tempo todo. E a campanha acabou um dia antes da Santa Ceia, da penúltima Santa Ceia que teve na igreja. E acontecendo todas aquelas coisas, eu ainda sentia dor. Mesmo durante a campanha, era assim, um dia eu estava melhor, no outro não. Na primeira semana da campanha eu fiquei muito mal, com muita dor, mas aliviava. Só que ainda assim, eu não estava totalmente curada, embora o Senhor já tinha liberado cura para a minha vida. E no dia da ceia, eu lembro que eu senti uma coisa que foi sobrenatural. Nunca tinha sentido nada igual eu senti aquele dia. Eu sentia Deus falando comigo o tempo todo. Eu não conseguia parar de chorar, irmãos. Não conseguia parar de chorar. E eu sabia que naquele dia eu seria curada em definitivo. Eu já tinha sido curada, né? Mas os sintomas ainda continuavam. E foi quando a diaconisa Rosimeira olhou para trás, ela estava no banco da frente e ela falou, recebe a cura que é hoje. E é isso, irmãos. Durante todo o tempo, eu ficava me perguntando, né, como eu tinha dito antes, por que de tudo isso? E o Senhor falou que era o começo do meu ministério. E o Senhor fez grandes coisas na minha vida, irmão. Coisas que eu nem imaginava. Eu falo, se Deus me curou, Ele pode curar qualquer pessoa. Quem sou eu para Deus? Eu sou nada. Eu estava perdida há muito tempo no mundo. Quando eu vim para cá, eu realmente me encontrei. É uma pena que o Cristo esteja aqui, porque foi Ele que me ajudou
Porque eu entreguei a ceia, se eu não me engano, eu peguei a ceia desse jovem. No dia do retiro, no dia que eu dirigi o culto, foi tudo pedindo da UNAP. Mas na verdade o Espírito Santo que escolheu.